Ok, pessoal, então iniciando a nossa aula, né, o nosso aulão sobre matemática financeira. Sejam bem-vindos, pessoal da turma de contabilidade de Anápolis, pessoal da turma de recursos humanos do Sebastião Siqueira. Sejam bem-vindas aí as três turmas, ok? Na aula de hoje nós estaremos com o objetivo de informar, né, sobre as atividades disponíveis na nossa plataforma. Conversaremos sobre os juros simples e composto, né? Estarei explicando a diferença de cada um deles. Estaremos também fazendo uma introdução sobre a disciplina de matemática financeira e aí explicando as demais atividades da plataforma. Lembrando que nós teremos 2 encontros. Esse primeiro encontro nós estaremos levantando sobre juros simples e composto, né, levantando conceitos sobre esses dois temas, e também estaremos utilizando da planilha eletrônica, no caso o Excel, né, o software Excel, para que eu possa fazer algumas demonstrações aqui acerca da estatística, né, do estudo da estatística e de funções de lógica, de matemática, né, e até mesmo desses conceitos que nós trabalharemos na aula de hoje, para que vocês possam utilizar aí dentro do recurso, né, do software de planilha eletrônica, aí, para que vocês possam também utilizar no dia a dia de vocês, ok? Todos os materiais que eu estarei utilizando na aula de hoje como referência, eu colocarei lá dos nossos grupos para que vocês possam estudar com mais calma, revisar essa videoaula, né, que está sendo gravada e disponibilizada para que vocês possam assistir posteriormente. E qualquer dúvida podem me perguntar no privado, tá? Não entender algum conceito, pode me perguntar no privado, ok? Lembrando que os vídeos para estudo e realização dessas atividades já foram enviadas lá no nosso chat principal, né, de WhatsApp. Então, o mesmo conteúdo que vai ser falado aqui, de uma forma mais detalhada, né, trabalhando exercícios, também já foi explicada lá no nosso chat principal, tá? Então, eu vou começar abrindo a plataforma e explicando as duas primeiras atividades, tá? A segunda atividade, atividade prática número 1, ela é diferente das turmas, tá? Recursos humanos tem uma atividade prática diferente da de contabilidade, ok? Mas não deixa de ser interessante para o pessoal de recursos humanos, né? Apesar de não ter muita relação com prática, a atividade que vocês têm que postar na plataforma, vocês têm que acompanhar de qualquer maneira, né? Até para questão de conhecimento, tá? E lembrando que todas as atividades de fórum de discussão, assim como atividade prática, procurem sempre embasar o exemplo de vocês, né, o conceito, em exemplos práticos, né? Matemática financeira, nada mais, nada menos do que é prática, né? Então, você tem que citar algum exemplo prático, né? Por exemplo, nós estamos falando de juros simples e juros compostos, né? De que maneira a gente pode exemplificar isso aí no dia a dia, né? Seja tanto na área de contabilidade como sendo na área de recursos humanos, ok? Então, procurem sempre exemplificar o conceito de vocês, não fiquem presos a conceitos, né? Matemática financeira é algo prático, é algo que vocês têm que levar aí para a praticidade do dia a dia de vocês, ok? E sempre referenciem o que vocês estão retirando aí da internet, né? Então, retirou algum exemplo, retirou algum conceito, retirou alguma tabela, retirou algum gráfico, sempre coloca a referência da onde que você está tirando essa informação, né? Para que possa ser validado aí depois, para que eu consiga corrigir a atividade de vocês, tá? Não copie da internet, sim referenciar
os conceitos e os conceitos e as informações que vocês retiram. Tudo bem? Ok, vou compartilhar a tela com vocês. Então, primeiro eu estou com a plataforma aberta na mesma disciplina, tá? De matemática financeira, com a carga horária de 50 horas, porém para a turma de contabilidade, ok? Então, vou abrir aqui, ó, atividades de formação. Tem o primeiro, né? C07.017.A1.1, que vale 17 pontos. Lembrando que para ambas as turmas são 5 atividades no total, tá? 2 atividades de fórum de discussão, 2 atividades práticas, onde vocês devem anexar algum arquivo, pode ser em PDF, pode ser em modelo doc, né? Normalmente você vai realizar atividades, se for pelo celular, você vai utilizar o Google Drive ou algum aplicativo de digitação de textos, né? E aí você envia para a plataforma neste link. O primeiro link vai ter as orientações, aí no segundo, onde tem essa mãozinha, é o local onde você vai conseguir postar as atividades, ok? Postar a sua atividade. Então, aqui o primeiro, que é o fórum de discussão, nós temos aqui, né, o fórum de discussão, o autor, que é o supervisor de vocês, o Pedro Henrique, né? E aí da outra turma temos um outro supervisora, né? Então, aqui nós temos, ó, caros alunos ou caras alunas, né? Sejam bem-vindos ao fórum de discussão do componente matemática financeira. Aqui aprenderemos a importância da utilização da matemática financeira em nosso dia a dia. A matemática financeira é uma das áreas da matemática que estuda a variação do dinheiro, levando-se em conta a variável tempo. As principais variáveis envolvidas são taxa de juros, o capital e o tempo. Então, nós temos aqui 3 fatores, né? Taxa de juros, capital e temos o tempo. É possível ler mais sobre esse assunto em nosso caderno didático e no artigo que está no link abaixo para responder a questão. Então, tem um link aqui, um artigo falando sobre esses 3 termos que vão ajudar vocês a complementarem a resposta de vocês. Eu vou pedir para abrir uma outra guia. O caderno de vocês, eu vou voltar aqui, tá? Na página inicial da disciplina. Ele se encontra nesse ambiente aqui, ó. Nós temos o plano de aula, o cronograma da disciplina, o caderno de matemática financeira, que ao clicar vai abrir essa janelinha aqui, ó. Abrir essa janelinha aqui com o caderno didático de matemática financeira, né? Ok, matemática financeira, um material produzido pelo Instituto Federal de Curitiba. Que nós temos a introdução inicial, que é o contexto que a gente vai abordar na aula de hoje, né? Contexto das finanças na história da matemática, dinheiro e temporalidade e juros. Né? Juros, dinheiro e tempo. São as três razões aí para a gente trabalhar com juros simples e juro composto. Né? Aí tem uma aula muito importante que fala sobre porcentagens, juros e aplicações financeiras, juros simples, okay? Juros compostos. Então, basicamente, vai ser toda a estrutura da nossa disciplina, né? Na aula seguinte, nós vamos combinar ainda o dia certinho, horário, provavelmente no próximo sábado, né? Nós vamos conversar sobre descontos e amortização, tá? Então, praticamente continua a ter embasamento sobre o assunto de hoje, tá? Então, baixem esse arquivo,
Caso não tenha acesso, eu posso colocar lá no nosso grupo, para quem tiver problemas de acesso à plataforma, com relação às atividades, não deixem de fazer, tá, pessoal? Mesmo pelo celular, vocês conseguem realizar essas atividades tranquilamente, ok? Então, voltando à primeira atividade, o link que o supervisor deixa como referência, né, matemática financeira, é muito utilizada para análise de operações financeiras simples e complexas, né? Então, fala sobre a história, né, o conceito de matemática financeira, porcentagem, variável percentual, juro simples, juro composto, e também fala sobre a questão da matemática financeira no dia a dia, né? Que é o X da questão aqui, é onde vocês têm que se concentrar, lógico. Todo o restante é importante, né? Mas olha só o que fala a questão, né? A matemática financeira é muito utilizada nas atividades financeiras do dia a dia. Dê 2 exemplos de como e quando vocês utilizam a matemática financeira no seu cotidiano e descreva os principais termos usados nas atividades citadas, tá? Então, olha só, a matemática financeira é muito utilizada nas atividades financeiras do dia a dia. Cite 2 exemplos de como e onde você utiliza a matemática financeira no seu dia a dia. Para os cursos de contabilidade, você não precisa necessariamente estar atuando na área de contabilidade. Para quem está atuando, melhor ainda. Você vai citar aí onde que a matemática financeira entra na sua área de atuação, que é a contabilidade. Tá? Então, recursos humanos, a mesma coisa. Não precisa estar atuando dentro da área, mas se estiver, bacana, melhor ainda. Tá? Então, pode ser uma área totalmente diferente de contabilidade e recursos humanos. Pode ser uma área de vendas, pode ser uma área administrativa, pode ser qualquer outra área que envolva a matemática financeira. A gente sabe que a matemática financeira está presente em todas as áreas do conhecimento, né? Então, uma hora, cedo ou mais tarde, você vai precisar utilizar-se de conhecimentos, nem que sejam mínimos, para que você consiga lidar com algumas situações aí, né? Como, por exemplo, quando você vai comprar um produto na loja e o vendedor te oferece um certo desconto à vista, né? Poxa, como que eu vou calcular esse desconto à vista? Como que eu vou saber o quanto a minha compra vai ficar a um certo prazo? Existe todo um cálculo para que você consiga chegar aí a porcentagem, né, o valor de desconto daquele produto, ok? Preciso vender um produto, eu preciso ter uma comissão X satisfatória para que eu consiga fechar o meu mês tranquilamente, né? Eu preciso saber margens para poder não ter prejuízo na venda daquele produto e conseguir fechar a minha comissão, né? Então, todos esses são conhecimentos básicos que a gente utiliza no dia a dia. Você vai citar 2 exemplos e, além de citar esses 2 exemplos, você vai citar como utilizar aquele conceito matemático. Então, por exemplo, se é um desconto, então explique como é gerado aquele desconto. Se é, por exemplo, uma venda de um produto onde eu preciso calcular uma margem, uma comissão em cima daquele produto. Explique como é feito aquele cálculo, tá? É como eu falei no começo, não fiquem presos a conceitos. Além de você conceituar, é necessário que você explique como fazer aquele determinado processo. Saia do conceito e torne o exercício mais prático, ok? Então, esse é o primeiro exercício. Você realizou aqui, de acordo com o que está pedindo, citou 2 exemplos práticos no dia a dia e explicou como é realizado aquelas 2 aplicações. Você tem o total aí de 17 pontos, que é o que vale a atividade. Tudo bem? Então, não fiquem presos a conceito. Procurem exemplificar tudo que você demonstrou de forma conceitual. Tá? Você disse o que é? Beleza, agora vamos explicar como proceder com aquele conceito. Aquele conceito existe a prática, ok?
Então, vamos lá. Para a turma de recursos humanos, a disciplina também é matemática financeira. A primeira atividade também está relacionada ao cotidiano, né, onde você pode implementar a matemática financeira, só que colocado de forma diferente. Tá? Mesma atividade, valendo 17 pontos. Foi postada pela supervisora Ramusa, né? Então, olá, alunos. Bem-vindos ao primeiro fórum de discussão deste componente. Com base no material desenvolvido para o componente de matemática financeira, vamos aproveitar o presente fórum para discutir a importância da utilização da matemática na área de recursos humanos. Como e quando é usada. Não esqueça de usar as suas palavras, da mesma forma como falei. Quando, o conceito e como, tá? Explique isso de forma prática, ok? Então, para o pessoal de recursos humanos, eu postei lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Deixa eu até localizar aqui. Eu postei algumas aplicações de matemática financeira dentro da área de recursos humanos, né? Folha de pagamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho em cima. Então, exatamente, ó. Cálculo de férias, cálculo de verbas rescisórias e horas extras, cálculo do reflexo de DSR, cálculo de adicional noturno, ok? Mais para frente, nesta aula mesmo, eu vou trabalhar um exemplo no Excel de como calculamos a folha de pagamento, né? Tentando simular aí um sistema, né, os cálculos eles já estão automatizados e você apenas vai lançando, né, a porcentagem e os valores de salários, por exemplo. Mas por detrás do sistema, como é calculado? Como que é? Você consegue chegar de fato ao fechamento aí da folha de pagamento de um funcionário. Né? Então, nós vamos ver um exemplo prático com a utilização da ferramenta Excel, né? Mas pode ser feito no Google Drive, pode ser feito a partir mesmo do seu celular, acessando lá o Google Drive e clicando na ferramenta Planilhas, né, do Google Drive, que é a mesma folha de cálculo que você tem no seu computador, também você tem acesso pelo celular, tudo bem? Então, aqui nós temos as diferentes áreas de atuação da matemática financeira dentro da área de recursos humanos. Né? Então, aqui, cálculo de férias. Como é feito esse cálculo de férias? Como que é feito as verbas rescisórias? Como é feito o cálculo da hora extra? Né? Cálculo de reflexo de DSR, adicional noturno. Então, você pode citar um exemplo dentro da área de recursos humanos e explicar como implementar, como fazer esse cálculo, por exemplo. A gente já tem a ideia de que a matemática financeira dentro de recursos humanos vai atuar dentro dessas áreas aqui em específico, que eu coloquei lá, inclusive até para como material complementar, né, para que vocês pudessem ver os vídeos, né, e de repente se encaixasse dentro de uma área, vocês pegassem um exemplo e pudessem citar dentro do material, dentro da atividade de vocês, né? Bom, para aquelas pessoas que de repente não atuam ainda com a área de recursos humanos, podem ou pegar algum desses exemplos, né, não precisa necessariamente atuar ou não, ou de repente, se não quiser citar nenhum exemplo da área de recursos humanos e contabilidade, pode citar um exemplo prático da matemática financeira atuando na área de vocês, seja lá como vendedor, seja lá na área de administração ou em qualquer outra área de atuação sua. Tá? Fiquem à vontade nessa atividade para que vocês possam citar aí um exemplo prático da melhor forma possível dentro da área de vocês, tá bom? Caso contrário, vocês têm todas as referências aqui para citar um desses exemplos e colocarem dentro da atividade de vocês. Isso serve para a área de contabilidade, que de certa forma tem um relacionamento amplo, né,
com o pessoal da área de recursos humanos. O recursos humanos é aquela área, aquele departamento que cuida de todos os bens, sejam eles materiais ou bens humanos, que geram capital para a empresa. O contador, ele tem justamente essa responsabilidade, né, de gerir, de organizar todo esse fluxo de capital dentro da empresa. Tá? Então, ambas as profissões, elas caminham, sim, em conjunto, uma do lado da outra, ok? Assim como todos os outros cargos de gestão dentro da empresa, né? Ok, pessoal? Então, tranquilo com relação à atividade de Fórum 1 para o pessoal de recursos humanos e para o pessoal de contabilidade? Tá tranquilo? Ambos têm que ser práticos, né? Além de citar o conceito da importância da matemática financeira, tem que relacionar com alguma área de atuação. O pessoal da contabilidade vai citar 2 exemplos, o pessoal de recursos humanos pode citar apenas um, se focar em apenas um e exemplificar isso aí de forma prática, ok? Então vamos lá, vamos continuar então. Antes de nós entrarmos na atividade 2, que é a atividade prática, né? Atividade prática 1, na verdade, tanto para o pessoal de contabilidade como para o pessoal de recursos humanos, eu vou fazer a demonstração do material que eu trouxe como referência, tá? Para que vocês possam entender melhor esses conceitos e aplicar dentro dos exercícios práticos, ok? Então, deixa eu só verificar aqui o material. Então, antes de nós falarmos sobre a matemática financeira, de fato, nós precisamos recordar algumas propriedades, alguns conceitos básicos, né, que a gente carrega desde lá do ensino fundamental, ensino médio, né? Então, propriedades da matemática. Prioridades na hora de nós realizarmos uma operação matemática. É importante relembrar e entender alguns conceitos da matemática que serão muito úteis quando trabalharmos com taxas. Em algumas equações, podem aparecer inúmeras expressões que devem obedecer a uma ordem de resolução, conforme a sequência abaixo. Né? Primeiro, dentro de um sistema, até mesmo dentro de um software como Excel, na hora de colocar uma função ou na hora de nós resolvermos essa equação, essa operação matemática, nós vamos resolver tudo que estiver dentro dos parênteses, tá? Então, esse sinal aqui, ele se refere a resolver como prioridade tudo que estiver entre parênteses, ou até mesmo entre o sinal de colchetes, chaves, ok? Então, essa é a prioridade de resolução de operações, tá? Depois, o quarto é a resolução de potências, tá? Então, eu vou ter potências junto com uma multiplicação, divisão, subtração, e aí ele tem como prioridade resolver as potências por primeiro, né? Que é um número decimal elevado a alguma base decimal também, tá? Quinto, a gente tem a resolução de uma multiplicação ou divisão, né? Então, se eu tiver aqui uma subtração ou uma adição, a prioridade é resolução de uma multiplicação ou uma divisão, tá? Sexto, ele vai resolver uma adição ou subtração, primeiro, né? Por prioridade. E o último ali, ele vai resolver alguma equação de igualdade, né? Onde eu tenho números a serem equacionados ou a serem resolvidos do lado esquerdo, e eu tenho números do lado direito a serem resolvidos também, tá? Então, a última prioridade de escolha aqui dentro da matemática é com relação à igualdade, ao símbolo de igualdade, tá? Então, essas aqui são só as prioridades que a gente precisa observar na hora de resolver, porque se a gente não seguir
essas prioridades, a gente chega a resultados totalmente diferentes do que são esperados, ok? Aqui a gente relembrando outras questões importantes também, a gente tem a regra de 3 simples, tá? Muito utilizada para principalmente obter valores de juros simples. Regra de 3 simples. Chamamos de regra de 3 simples o processo de resolução de problemas de 4 valores, dos quais 3 são conhecidos e o quarto valor, no caso, nós não conhecemos, é o X da questão, né? Devemos, portanto, relacionar as grandezas diretamente proporcionais e encontrar a incógnita em questão. Exemplo, com o consumo de água de 10 dias é de 500 metros cúbicos, qual será a quantidade de água consumida em 50 dias? Ok? Então, em 10 dias, nós temos um consumo de 500 metros cúbicos de água. Qual será a quantidade? Olha só, a pergunta é a incógnita, é o X da questão que nós queremos descobrir, né? Qual será a quantidade de água consumida em 50 dias? Então, nós temos aí 3 informações. Consumo de água, aliás, os dias, né, a quantidade de dias, o consumo de água nesses 10 dias, 500 metros cúbicos, 50 é o valor estimado que eu quero descobrir, ou seja, em 10 dias eu tenho um consumo de 500 metros cúbicos, quanto vai ser em 50? E aqui o X, que é justamente o valor que nós queremos descobrir, ok? Então, nós realizamos a multiplicação em X, né, cruzado. Vou multiplicar 10 por X e 500 por 50, para que eu consiga equacionar e chegar em um valor final. Então, eu tenho 10x, 10 multiplicando x, passo para o outro lado. Olha só o sinal de igualdade aqui, né, que nós acabamos de conversar na prioridade, né? E do outro lado, nós temos 50 que multiplica 500. Novamente. Agora eu tenho 10x igual a 25.000, que foi o resultado de 50 por 500. Ok? Agora, resolvendo essa equação, nós temos o x igual a 25.000, né? Então, eu passo o valor, quando eu quero juntar esses valores, equacionar, o que eu faço? Eu passo esse valor da direita dividindo pelo da esquerda. Então, eu tenho 25.000 sobre 10. O x da questão vai ser o quê? 2.500 metros cúbicos. Ok? Então, basicamente, em 10 dias eu tinha 500 metros cúbicos, né? Em 50 dias, qual seria esse valor? De 2.500. Tá? De qual outra forma eu poderia ter resolvido isso aqui sem ter feito a regra de 3? Se em 10 dias eu tenho 500, ok? Então, esse resultado eu multiplicaria por quanto? Por esse valor aqui, por 50, né? Ok? Então, eu teria aí o valor de 2.500 metros cúbicos. Tá? Então, bastaria eu pegar esse valor e multiplicar por 5, por exemplo, né? Aí eu teria esse mesmo valor aí, ok? 2.500 metros cúbicos. Regra de 3. E importantíssima, quando nós temos aí 4 grandezas, sendo que de 3 grandezas, né? 3 valores, o quarto nós não sabemos como identificar, ok? Regra de 3 composta.
regra de 3 composta é o relacionamento de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ou a mistura dessas situações. Exemplo, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, aqui eu tenho a informação da quantidade de horas, os caminhões, horas. Nós não sabemos os caminhões necessários para que possam fazer aí a descarga de 125 metros cúbicos. Okay? Então, aqui eu tenho uma primeira informação de quantos caminhões são necessários para que em 8 horas possam fazer a descarga de 160 metros cúbicos, porém aqui nós temos informações que são proporcionais à primeira, né? Porém, você não consegue identificar esse elemento. Tá? Então, o que vai ser feito aqui? 8 vai ser multiplicado ao x também, né? Regra de 3. 20 eu vou multiplicar 5. E aqui desse lado eu tenho 160, representando a primeira grandeza, né? 160 metros cúbicos. E aí a segunda, que é 125. Ok? Quero achar aqui o valor, né, o número de caminhões necessários para comportar, para descarregar 125 metros cúbicos. Então, eu vou ter 160, aí eu vou multiplicar primeiro em linha, para depois, aqui, ó, multiplicação em linha, né, 8 vezes 20, 160, e 5 vezes o valor de x, 5x. E aqui eu mantenho a proporção, né, 160 por 125. Então, entendam que na primeira regra de 3 simples, nós temos a multiplicação em linha, a multiplicação cruzada, desculpa, né? Que é a multiplicação da linha pelo valor aí da coluna, né? Ou seja, 10, valor representando a coluna, e x a linha, né? E vice-versa. E aqui nós temos a regra de 3 composta, primeira multiplicação em linha, né? 8 vezes 20, 5 vezes x, e mantendo a proporção do lado direito, 160 sobre 125. Ok? Então, nós vamos ter aí 160, né? Aí, agora sim eu faço a multiplicação cruzada, 160 por 125. Então, aqui eu tenho 160, que multiplica 125, 20 mil, ok? E 160, que vai multiplicar 5, nós temos 800. Primeiro valor, 160 por 125, segundo, 160 por 5 dá 800. Permaneço com x desse lado direito, para que eu coloque os dois de forma igualitária do mesmo lado, eu passo x para o lado esquerdo, que é o valor x da questão que eu quero descobrir, né? E aí eu tenho 20 mil dividido por 800, 20 mil dividido por 800, que vai dar justamente o valor de 25. Então, eu divido quando eu quero passar a minha equação do lado direito para o lado esquerdo. Joguei o x para o lado esquerdo, joguei os 800, dividindo pelo valor que está do lado esquerdo. 20 mil dividido por 800, eu tenho o x da questão, que é 25. Tá? Então, eu vou precisar aí de 25 caminhões para que descarreguem 125 metros cúbicos de areia. Ok? Próximo conceito muito importante que vocês precisam saber. Média aritmética simples. A média aritmética simples também é conhecida apenas por média. É a média de posição mais utilizada e a mais intuitiva de todas. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada a partir da soma de todos esses valores,
e dividindo o seu resultado pelo número de elementos somados, ou seja, é a soma dividida por n, que é o número de elementos. Tá? Aqui de forma prática, vou passar para vocês aqui no Excel, tá? É como se eu tivesse um boletim de notas, onde eu tivesse as notas 10, 8, 7 e 6. Então, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres. Ok? Aqui eu quero obter a média, que é a média aritmética. É a soma de todos os elementos dividido pela quantidade desses elementos. Então, eu vou somar aqui 10, mais 8, mais 7 e mais 6. No final, eu vou dividir pela quantidade de elementos, que são 4 elementos. Né? Então, de forma simples, aqui no Excel, o que eu teria que fazer? Selecionar esses elementos. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Vir aqui na ferramenta de fórmulas, que fica aqui dentro de página inicial, dentro desse botão cuja a letra grega representa as funções. Então, eu tenho soma, média, contar números, máximo, mínimo, e entre outras funções que vocês podem observar aqui dentro da biblioteca de funções do Excel. Qual é a função que a gente quer trabalhar nesse momento? Média. Então, percebam que aqui na coluna F, ele calculou a média aritmética desses 4 valores que eu tinha colocado aqui, tá? Percebam que eu não precisei digitar em momento algum a função. Eu apenas selecionei os números onde eu quero realizar esse cálculo, vim aqui no botão e selecionei a função média, ok? Essa média, ele entendeu que ao eu ter selecionado os elementos que estão presentes na coluna B, linha de número 1, 2 pontos significa até, ou seja, ele vai pegar de B1 até a coluna e a linha E1. Então, ele vai pegar todos esses elementos aqui. Tá? Esses 2 pontos significam exatamente todos os elementos selecionáveis naquele intervalo, certo? Então, aqui eu não precisei fazer isso aqui. Igual, pegar o 10, mais o 8, mais o 7, mais o E. Depois de eu ter feito tudo isso, né, eu somo primeiro, né? Então, olha só a regra dos parênteses, né, para que o Excel entenda que ele vai ter que somar tudo primeiro, para que depois ele divida. Olha só o símbolo de divisão no Excel, que é a barrinha que você encontra aí no teclado de números e também aí no teclado alfanumérico, ok? Então, aqui são quantos elementos? São 4, né? B1, C1, D1 e E1. Então, vou colocar o 4 e deu justamente o mesmo valor. Só que eu não precisei fazer isso, pois eu tenho a função média, que faz justamente esse cálculo que nós acabamos de realizar. Ele vai somar tudo e depois dividir pela quantidade de elementos que ele encontrou ao eu ter selecionado esses 4 elementos. Tá? Se tivesse mais, ele ia somar e dividir por 5, por 6 e assim sucessivamente, realizando o cálculo da média aritmética pela quantidade de elementos disponíveis dentro daquele intervalo. Tudo bem? Então, a forma correta de fazer uma média é selecionando os elementos, indo lá no botão média e selecionar a função média. Eu posso digitar a função? Pode. Eu posso iniciar uma função dentro do Excel, colocando o sinal de igual, digitando o nome, e aí tanto faz eu digitar a função com acento, sem acento, maiúsculo, minúsculo. Ele é um programa auto-sensitive, né? Ou seja, ele vai reconhecer, mesmo você digitando minúsculo ou sem acento a função, ele vai aparecer aqui para você, ó, igual média. Apertei 2 vezes, ó. Eu nem preciso continuar a estruturar a minha função.
ok? Então, ele abriu aqui para mim os parênteses, indicando que eu tenho que selecionar quem? Os números. Ou seja, o 10, o 8, o 7 e o 6. Em seguida, eu vou fechar parênteses. Fechei parênteses, ok? Então, tanto faz eu selecionar os números, vir aqui na função, selecionar a função que eu quero. Se você não encontrar a função aqui, ele vai estar aqui em mais funções e ele vai abrir uma janela para que você escolha dentro dessa biblioteca aqui, que está organizada por funções dos diversos tipos específicos, né? Tem para a área financeira, data e hora, matemática e trigonometria, estatística, ok? Então, eu venho aqui, escolho a função, nesse caso é média, né? E aí eu escolho os números que eu quero, tá bom? Ok, então nós entendemos então o conceito de média aritmética. Agora vamos para o próximo conceito, que é a média ponderada. Ela funciona um pouquinho diferente da média aritmética. Nos cálculos que envolvem a média aritmética simples, todas as ocorrências têm exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. Quando o cálculo da média leva em consideração a importância relativa ou peso relativo, chamamos esse tipo de média aritmética ponderada. Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do conjunto por o seu peso, isto é, a sua importância relativa. Então, explicando para vocês de forma prática, né? A empresa deseja descobrir o prazo médio ponderado dos seguintes cheques. Um cheque de 1.250 com 28 dias. Depois, um outro cheque de 520 com 45 dias. E o outro cheque de 120 com 90 dias. Então, eu vou explicar primeiro esse, depois eu vou explicar como seria se fosse notas. Um professor ele pode atribuir um exercício com pesos diferentes. Tá? No final, ele compõe uma média final, que é a média ponderada. Então, eu tenho um exercício que vale de 0 a 10, porém, ele tem peso 2, por exemplo. Ah, como que é calculado isso aí? Como que o professor chega no cálculo final dessas informações? Então, eu tenho aqui a média ponderada desse exercício, né? Eu tenho 28, que vai multiplicar os 1.250, ou seja, o peso do cheque é de valor 28. Então, eu multiplico o peso pelo valor do cheque. No caso das notas, seria o peso daquela atividade pela possível nota que ele tenha tirado naquele exercício, ok? Aí depois o segundo, eu tenho 45, que vai multiplicar 520. Tá? Todos esses aqui da equação na parte de cima, eu vou somando, tá? E aí eu tenho um terceiro cheque, que é de R$ 120 com 90 dias, ou seja, o peso desse cheque é 90. Tá? Depois eu tenho a soma de tudo isso aqui, né? Eu multiplico 28 por 1.250, 45 por 520, 120 por 90. Depois eu tenho a soma das três multiplicações. Resultado final deu 69.200, ok? Depois, eu tenho as notas ou valor do cheque. 1.250, 520, mais 120. Então, a soma dos pesos. Valor do peso do cheque, valor do cheque. Somou-se tudo depois da multiplicação, eu tenho aqui a soma dos pesos. Ou seja, 1.250 mais 520 mais 120, que gera 1.860. Divido a primeira parte da equação pela soma dos pesos, vou chegar a uma média ponderada de 37,20. Ok? Então, voltando aqui no Excel, então aqui eu tenho
peso desse aqui eu vou colocar 2,5. Vou colocar 2,5, vou colocar 2,5 em cada um deles, tá? Eu poderia colocar qualquer outro valor. Aqui na primeira linha, eu vou colocar o sinal de igual. Eu já sei que eu tenho que multiplicar a nota que aquele aluno tirou pelo valor do peso daquela atividade. Então, eu vou ter B1, que vai multiplicar o peso da atividade 1, que é 2,5. Vou colocar todos eles isolados entre parênteses, né? Mais C1, que é 8. Vou colocar entre parênteses aqui. Que vai multiplicar esse camarada aqui, C2, 2,5. E assim eu continuo. Mais. Vou abrir parênteses. 7. Eu não preciso digitar as informações eu já tenho aqui na planilha, né? Então, basta que eu clique em cima da célula referenciada, vezes esse aqui, fecha parênteses, mais este elemento, vezes o E2, que é 2,5 também. Ok? Então, aqui eu tenho 77,5. Ok? Agora, aqui eu tenho que somar o quê? Os pesos. Basta eu selecionar tudo, vir aqui no E e clicar na opção soma. Ok? Então, eu já tenho minha equação. 77,5 por 10. Então, eu tenho igual este valor, que divide a barra, né? Divisão, por 10. Eu vou chegar aí a uma média ponderada de 7,75. Ok? Aqui deu o mesmo resultado que a média aritmética, porque aqui os pesos eu trabalhei de forma proporcional, de forma igual. Tá? Mas se eu alterar aqui os valores, vou colocar esse aqui valor 4, vou colocar esse aqui o valor 1, vou colocar esse aqui o valor como sendo 2, e vou colocar esse último como sendo o valor 1. Ok? Perceba que agora a minha média ponderada foi alterada. Tá? Eu alterei os valores do peso, somou-se os valores, agora não é mais 10, né? Agora eu tenho 4 com mais 1, 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8. E aqui eu tenho uma soma da multiplicação da nota com o valor do peso, que dá um valor de 68, que dividido por 8 eu tenho uma média ponderada de 8,5. Okay? Então, a diferença básica entre média aritmética é que média aritmética os valores são proporcionais, são iguais. Né? Eu tenho a soma dos elementos daquele conjunto dividido pela quantidade de elementos ou de notas. E aqui eu tenho, na média ponderada, cada nota tendo um valor, atribuição de um peso diferente, e no final eu tenho a soma de tudo isso, né? Desses pesos, que é dividido aí pelo valor aí da nota multiplicado pelo peso de cada atividade, ok? Basicamente, média ponderada é quando o professor quer atribuir a cada exercício pesos, valores diferentes. O exercício vai valer de 0 a 10, porém com um peso, com uma nota final diferente. Ok? A questão da fração, que é importante também, para que nós possamos entender o conceito de juros, né? Trabalhar com a questão de
divisão, adição e subtração de fração, né? Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, a solução é obter o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, dos denominadores das frações. Então, eu tenho aqui os valores 15, 24 e 60. Esses três números eu consigo dividir por 2? Consigo. Ok? Então, eu continuo aqui o processo. Aliás, eu consigo chegar aqui num denominador, né? Então, aqui o 15 eu não vou conseguir, mas o 24 e 60 aqui eu consigo. Então, eu continuo aqui, né? Então, aqui eu permaneço com 15, onde eu vou ter vou conseguir aqui fazer a denominação dessas frações, né? A partir do 6, né? Então, 6 aqui eu consigo, cheguei aqui no 15 e já não vou conseguir mais. Então, qual que é o próximo mínimo múltiplo comum com relação a esses denominadores aqui? Vai ser o 3. Então, 15 por 3 vou ter 5, 3 por 3, 1, 15 por 3, 5. Então, eu vou chegar aqui ao mínimo múltiplo comum, 5, ok? Depois eu vou ter que fazer o quê? 2 elevado a 3, né? Ou seja, eu consegui, na base 2 aqui, conseguir minimizar aí 3 vezes possíveis, né? 2 elevado a 3 vezes 3 multiplicado por 5, e aí eu vou ter 2 elevado a 3, 8, vezes 3 e vezes 5, 120, ok? Então, eu tenho aqui a soma e a subtração dessas frações denominadoras, tendo um valor aqui de 120, ok? Um outro exemplo de simplificação de fração é onde eu tenho dois valores, né? Eu tenho 250 sobre 50, onde eu preciso simplificar, sendo que a divisão para essa simplificação, né, ou seja, o meu denominador tem que ser o mesmo do dividendo. Então, 250 por 2, eu vou ter 125, e 50 por 2 eu também consigo fazer a divisão por 2. Né? 250 dividido por 2 dá 125, 50 por 2, 25. Agora, eu não consigo mais por 2, eu consigo por qual outro número que eu consigo simplificar? Por 5. Tá? Então, 125 dividido por 5, eu vou chegar a 25. 25 por 5, eu vou chegar a 5. Aqui eu consigo continuar por 5? Sim. Os dois aqui vão chegar ao mesmo resultado de 5. 25 por 5, 5. E 5 por 5 eu vou ter 1. 5 sobre 1, vou chegar ao resultado aqui de 5. Ok? Então, é assim que eu consigo simplificar as frações e trabalhar aí com o mínimo múltiplo comum, ok? Questão do arredondamento, você pode deixar duas casas decimais após a vírgula, né? Ficará 1,33 ou 1,3, ok? Então, aqui a questão do arredondamento, a segunda casa decimal, né? Então, tem aqui 1,605. Arredondando a segunda casa decimal, irá se tornar 1,61, né? Tirando 5, passando 1 para essa casa decimal. Cálculo da porcentagem, que é importantíssimo, vai trabalhar a questão da regra de 3, né? Então, eu tenho aqui todo o cálculo de porcentagem, como informado, é baseado no número 100, ok? O cálculo de tantos por cento de uma expressão matemática ou de um problema a ser resolvido é indicado pelo símbolo de porcentagem e pode ser feito na soma por meio de uma proporção simples. Para que se possam fazer cálculos com porcentagem, temos que fixar o seguinte: a taxa está para a porcentagem, acréscimo ou desconto,
assim como o valor de 100 está para a quantia a ser encontrada. O número que se efetua o cálculo de porcentagem é representado por 100. E o capital informado tem sempre por igualdade ao 100. Então, aqui há uma dica muito importante a ser seguida. No caso de cálculo com porcentagem, no caso se houver acréscimo do valor, é possível fazer isso diretamente através de uma operação simples, multiplicando o valor do produto ou serviço pelo fator de multiplicação. Então, olha só. Eu tenho aqui um produto que custa R$1.000. Okay? Vou colocar aqui o símbolo moeda. À vista, esse produto ele vai gerar um desconto de 25%, ou seja, eu estou decrescendo o valor final do produto. Esse valor inicial de 1.000 vai decair, né, vai receber um desconto final para esse cliente. Então, eu tenho aqui igual valor do produto, né? Então, vamos voltar aqui o que o material estava comentando. Valor do produto ou serviço, né? A multiplicação do valor do produto ou serviço pelo fator de multiplicação, valor da taxa, tanto de acréscimo como de decréscimo, ok? Então, vamos voltar aqui. No caso, vai ser decréscimo. Né? Então, B2, que vai multiplicar 25, dividido pelo valor da porcentagem, que é 100. Ok? Então, 25% em cima de R$1.000 é 250. Qual é o valor que ele vai pagar? Igual o valor inicial do produto menos o valor do desconto, que é 250, ou seja, B2 menos C2. Valor inicial do produto menos o valor de desconto que nós descobrimos aí ao efetuar o cálculo do valor do produto inicial que multiplica a porcentagem, no caso 25, que nós descobrimos foi R$250. Então, o valor de desconto que vai ser ofertado em cima do valor de 25%, em cima de R$1.000, é de R$750. Um acréscimo, pessoal, estou fazendo uma compra no cartão de crédito, ok? Então, tenho lá 2.780, que vão ser parcelados no cartão de crédito em 4 parcelas, vou colocar em 3 parcelas, onde o montante desse valor inicial vai sofrer um acréscimo de 7% ao ser dividido no cartão de crédito. Ok? Eu preciso primeiro saber qual é o valor final desse produto ao sofrer o acréscimo de 7%, e depois qual vai ser o valor de cada parcela no cartão de crédito. Ok? Então, eu tenho aqui 2.780, né, igual, clico em cima desse valor, vezes o valor da porcentagem, que é 7, e que vai dividir quem? Vai dividir por 100, o valor da minha fração, 100% da fração, ok? Então, eu tenho aqui, deixa eu isolar a prioridade de operação, ok? R$ 194,60. Então, vão ser adicionados ao valor final do produto um valor de R$ 194,60. Então, eu tenho que somar esses dois aqui, 2.780 mais 194,60, onde eu vou ter um valor final do produto de R$ 2.974,60. É um valor final que foi acrescido de juros de 7%. Ok? Eu pego esse valor e divido por 3, eu vou ter o valor igual, né? Esse valor dividido por 3, eu vou ter o valor
de cada fatura no cartão de crédito. Ou seja, se é em 3 vezes, sofreu um acréscimo de 7% no valor do produto inicial, eu vou pagar em 3 vezes uma parcela de R$ 991,53. Ok? Certo? Então, tem N maneiras de a gente utilizar esses recursos, né? Acréscimo, decréscimo, como que nós calculamos aí através de regra de 3, que vocês puderam perceber, né? Eu multipliquei em linha, multipliquei o valor do produto inicial, que multiplica a porcentagem, aí depois o X que eu tenho é o valor que eu tenho que descobrir da porcentagem, né? Certo? Então, são conceitos iniciais importantíssimos para que vocês possam recordar e levar adiante os novos conceitos que nós vamos aprender, ok? Então, aqui eu tenho um material que eu vou disponibilizar para vocês, né? O primeiro é sobre matemática financeira da Ornella Pacífico, ok? Vou disponibilizar para vocês, tem toda a referência aqui também, né? Tá aí os termos sobre porcentagem. A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100, né? Conforme nós já vimos. E esta razão é também chamada de razão centesimal, ok? Aí tem o exemplo 1, né? Um corretor de imóveis vendeu um apartamento por R$ 350.000. Sua corretagem, ou seja, o valor da sua comissão sobre essa venda, é de 4%. Quanto ele ganhou? E novamente eu tenho a multiplicação em x, regra de 3, né? Eu tenho 4 como sendo a porcentagem, sendo a minha razão 100, né? 100%, vezes o valor. Então, eu vou ter 4, que a porcentagem, multiplicado pelo valor do imóvel, que é R$ 350.000, certo? Eu vou ter lá 14.000. Né? Depois da multiplicação de 4 por 350, eu vou ter que dividir por 100, e aí nós vamos chegar a um valor de R$ 14.000 que ele ganhou de comissão em cima da venda daquele apartamento. Ok? Exemplo 2. Uma calça é vendida por R$ 90. Se o seu preço fosse aumentado, acrescido a 30%, quanto passaria a custar? Aumento. Eu vou pegar o valor da calça atualmente e vou multiplicar pela porcentagem que foi acrescida, ou seja, 30%, equivalente a 0,30 ou 0,3. Ok? Então, aqui eu tenho o valor de R$ 27 no preço, no acréscimo de 30%. O novo preço vai ser o quê? Os R$ 90 que eu já tinha, mais os R$ 27 que eu descobri multiplicando 30% por 90. Ou seja, a calça passa a custar R$ 117. Ok? A questão do desconto, né? A mesma coisa, basta você subtrair o valor que você descobriu da multiplicação, da porcentagem pelo valor do produto, né? Certo. Com relação à parte de porcentagem, é isso que eu queria passar para vocês. E agora nós temos aqui um outro material da Secretaria de Educação de Pernambuco, né? Eles têm lançado programas importantíssimos a serem trabalhados com o ensino médio, né? Matemática financeira, probabilidade, estatística, né? Para as disciplinas de estatística ambiental, entre outras turmas, eu trouxe esse material, foi bem interessante. E aí, para matéria de matemática financeira, né, eu achei bem interessante trazer esse material também, tá? Então, nós temos aqui, né, em uma sociedade capitalista, vou comentar aqui na tela para vocês, né?
Em uma sociedade capitalista, é de fundamental importância o conhecimento por parte de todos os indivíduos dessa sociedade, das ideias e conceitos relativos à matemática financeira, tais como porcentagem, capital, juros e montante. As páginas seguintes têm o objetivo de ajudar na compreensão dos conceitos citados e, consequentemente, na resolução de problemas envolvendo os mesmos. Fundamentalmente, a matemática financeira estuda os procedimentos utilizados em pagamentos de empréstimos, bem como os métodos de análise de investimentos em geral. Isso não impede, porém, que alguns conceitos da matemática financeira, como o de porcentagem, por exemplo, possam ser utilizados em problemas que não envolvem dinheiro. Exemplos: podemos calcular o percentual de aumento na altura de uma planta em determinado intervalo de tempo. Quando uma pessoa empresta a outro um valor monetário durante um certo tempo, essa quantia é chamada de capital ou principal e é indicada por C. O valor que o emprestador cobra pelo uso do dinheiro ou o valor pago pelo tomador do empréstimo é chamado de juros e indicado pela letra J. A taxa de juros indicada por I, do inglês interest, que significa juros, é expressa como porcentagem do capital. Ela representa os juros numa certa unidade de tempo, normalmente indicado da seguinte forma: ao dia, né, ao mês e ao ano. Então, a gente tem aí essas terminologias, né, para ano, para mês, para dias. De modo geral, os juros no período são iguais ao produto do capital pela taxa, isto é, juros igual a capital vezes o juro no período da taxa. Se o pagamento do empréstimo for feito numa única parcela, ao final do prazo do empréstimo, o tomador pagará a soma do capital emprestado com o juro, que chamaremos de montante, e indicaremos pela letra M. Montante igual capital mais os juros. Juros simples, né, que é o que pede em uma das atividades práticas, né, para que você explique a relação entre os dois, né, juros simples e juro composto, e explique em uma forma de exemplo do dia a dia. Nesta modalidade, os juros são sempre calculados sobre um valor fixo, o capital. Assim, considerando um capital C aplicado uma taxa I por período e durante T períodos de tempo, os juros simples da aplicação serão iguais à soma de T parcelas iguais a C vezes I, ou seja, juros igual a capital multiplica pelo I mais C, tá? E assim eu tenho sucessivamente o número aí de parcelas, né? Portanto, juros igual a C vezes a taxa de juros vezes o tempo. Juros compostos. Nesta modalidade, os juros são calculados de acordo com o montante acumulado. Então, se lá no juros simples a gente tinha um montante final em cima de um valor X de juros, nesse nós temos o acúmulo de um mês para o outro. Então, eu tenho que pegar a taxa mensal, fazer em cima do valor inicial, eu vou ter os juros montantes até então. O juro montante eu continuo no segundo mês. Eu pego esse valor final e continuo. Multiplico pelo valor da taxa mensal do mês seguinte, e aí é como se fosse um acúmulo de juros montantes. O valor do segundo valor montante não vai ser igual ao valor inicial, né? Então, se eu tinha lá R$ 1.000 no primeiro mês
eu tenho um juros de 2%, né, eu vou ter lá 1.000, vou pegar aqui, 1.000 vezes 2% mensal, dividido por 100. R$ 20 de juros. Então, agora não vai ser mais 1.000 no próximo mês, vão ser 1.200. Aliás, 1.020, desculpa, 1.020. Pego a taxa do mês seguinte e vou fazendo juros compostos, okay? Que é o acúmulo de montantes. Montante após uma quantidade T de períodos de tempo. Okay? Em resumo, montante total, né, que é o capital, vezes 1 mais o período de tempo, né, os juros e o período de tempo dentro dessa fórmula. A fórmula acima é indicada habitualmente com o índice, escrevendo-se simplesmente M igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Olha só o exemplo, né? Bina deseja comprar um automóvel que custa atualmente R$ 48 mil. Ela fez uma pesquisa e constatou que esse modelo vem aumentando o seu valor a uma taxa de 1% ao mês. Bina aplicou os seus R$ 36 mil em um fundo que rende 4% ao mês. Em quanto tempo Bina terá o dinheiro suficiente para comprar o seu carro, considerando que essas condições se mantenham por todo o período? Para respondermos à pergunta do problema de Bina, devemos saber ainda se os reajustes e os rendimentos do fundo são em juros simples ou compostos, né? Então, vejamos então os seguintes casos. Os reajustes e os rendimentos são em juros simples. Os reajustes e os rendimentos são em juros compostos. Os reajustes são em juros simples e os rendimentos em juros compostos. Ou até mesmo os reajustes são em juros compostos e o rendimento em juros simples. Ok? Então, vamos lá ao cálculo da primeira hipótese, né? Os reajustes e os rendimentos são em juros simples. Neste caso, temos juros igual ao capital vezes a taxa de juros multiplicado pelo tempo. É o montante do valor do automóvel será igual ao montante do investimento. Assim, teremos os R$ 48 mil, né? Mais 48 mil vezes a taxa mensal de 1% vezes o tempo. Então, R$ 36 mil mais 36 mil vezes 0,4, que é o período de 4 meses, aliás, a taxa, né, mensal de 4 meses que ela vai fazer de investimento, vezes o período do tempo. Então, 48 mil mais 480 período de tempo, igual a 36 mil mais 1.440. Então, o total de investimento é o total de meses que ela precisa aplicar esse rendimento, né? Esses 36 mil reais é de 12 meses e meio. Então, ela vai precisar de 12 meses mais a metade de um para que ela chegue a esse montante aí, né, de 48 mil. Ok? Aí tem os outros conceitos, né, os reajustes, os rendimentos. Aí só vai mudar o composto, que você tem que pegar o montante anterior, né? Se forem em juros, os reajustes e os rendimentos são em juros compostos. Se os rendimentos dessa aplicação de 36 mil forem juros compostos, ela vai ter aí
uma aplicação voltada em menos de 12 meses, né, do que o juros simples, que é o de 9,83 meses, ok? Ela vai ter em menos tempo, voltando aqui ao anterior, 12 meses e meio, né? Aqui ela vai ter o montante aplicado em 9 meses, um tempo aproximado, né, de 9,83, ok? Os reajustes são em juros simples e os rendimentos em juros compostos. Aqui tem uma representação gráfica, tá? Neste momento nós não vamos entrar em detalhes com relação à representação gráfica do tempo, né? Então, 12,9, depois do cálculo, né, em relação aos reajustes, são em juros compostos e os rendimentos em juros simples. Ok. Então, esse aqui é o material complementar 1, que foi utilizado, né, e o 2 também discutido inicialmente. Nós também discutimos conceitos base para que vocês possam aprimorar, né, o conceito dentro de matemática financeira e aprender outros conceitos também. Tá? Se você não tiver dominado esses conceitos iniciais, vocês vão ter bastante dificuldade em entender os demais conceitos, né? E aqui, voltando novamente para os exercícios, tá? Depois eu tenho aqui materiais, né, falando sobre juros simples, né, aqui a denominação dos juros simples que nós acabamos de ver, né? Aqui, ó, juros compostos, juros simples, ok? Depois eu posso disponibilizar esse material aqui para vocês também, ok? Certo, então vamos lá. Então, novamente voltando aqui à plataforma de vocês, né, para que vocês possam observar a atividade prática de número 1, nós vamos conversar sobre o Fórum 1 e sobre a atividade prática 1, tanto de recursos humanos como de contabilidade. Então, voltamos aqui, né, matemática financeira, recursos humanos. Vamos lá, atividade prática 1. Vamos lá, as orientações primeiro, tá? As orientações vocês conseguem pegar aqui em cima desse símbolo de mãozinha, tá? Então, nós temos aqui o C07010.0AP1, onde você vai conseguir ver as orientações. E aqui embaixo, onde tem a mãozinha, onde você vai conseguir fazer a postagem da atividade prática, ok? Então, vamos lá, conteúdo postado pela Ramosa, das turmas de recursos humanos. Então, tem aqui, olá, alunos, bem-vindos à primeira atividade prática desse componente. O conceito de juro surgiu no momento em que o homem percebeu a existência de uma afinidade entre o dinheiro e o tempo. Juro é a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva ou ainda a quantia que se paga a título de compensação pelo uso do dinheiro emprestado. Comentem todas as etapas dos juros com as suas palavras. Tá? Então, aqui pede para que vocês expliquem aí sobre os juros simples
e o composto, né, etapa de juros, como é feito o cálculo de um determinado valor sobre juros, né? Nós demos exemplos aqui de como calcular, por exemplo, um valor de um produto que recebe uma determinada porcentagem, né, com um acréscimo de juros ao longo do tempo. Então, vocês podem pegar como exemplo aí o que foi citado na aula, né, ou algum outro exemplo diferente conforme os materiais que eu vou deixar à disposição para que vocês possam pegar como material complementar e até mesmo os vídeos que eu já disponibilizei lá no grupo para que vocês possam realizar a atividade. Tá? Então, o conceito aí do juros simples e composto, né, a diferença de um para o outro, e exemplos práticos no dia a dia, utilizando-se dos dois conceitos. Respondeu essa atividade, vocês têm aí um total, vou colocar aqui, essa atividade prática vale 20 pontos, ok? Então, exemplifica, né? Coloca o conceito de cada um, o que é juros simples, o que é composto, coloca a diferença de ambos e exemplifica aí com dois exemplos para que vocês consigam conceituar, né? E realmente colocar na prática esses dois conceitos, ok? Então, para o pessoal de recursos humanos, conceito de juros simples e composto, a diferença entre os dois e dois exemplos, né? Um de cada na prática, ok? Para quem fez essa atividade, não tem como repostar essa atividade depois de enviado, pode me enviar no privado para que no momento que eu faça a correção dessa atividade, eu refaça, né, eu possa analisar novamente o trabalho e atribuir uma nova nota, tá? Para quem já fez, eu coloquei lá nas observações que deveria ser refeito a atividade, porque deveria exemplificar algo prático, tá? Então, não tem como alterar aí, enviar novamente na plataforma. Vocês vão refazer a atividade, mas vão me notificar no privado, né? Ou seja, me enviar no privado para que eu possa reavaliar novamente a atividade, ok? Então, vamos lá, turma de contabilidade. Para o pessoal do curso técnico em contabilidade, vocês também têm algo relacionado a juros simples e composto, tá? Principalmente a juros simples. Então, vamos pegar as orientações aqui da atividade, né, no campo C07.017.0AP1, atividade prática 1. Então, aqui o supervisor Pedro colocou as orientações, né? Então, nós temos aqui matemática financeira, né, uma ferramenta útil na análise e resolução de algumas alternativas de investimentos ou financiamentos de bens de consumo. Para enriquecer mais os seus conhecimentos, assista o vídeo, copie e cole no link do seu navegador, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar esse link que foi passado aqui como sugestão de material complementar para estudo, né? Vou pegar aqui uma aba, vou colar esse link disponível. Olá pessoal, tudo bem? Vamos Então é um começar vídeo agora uma lá no aula YouTube que sobre fala sobre matemática juros financeira. simples, tá? Que é o que vocês vão precisar saber aí para resolver a atividade, tá bom? No item 5, ambiente de pesquisa complementar, C07.017 do ambiente de construção do conhecimento, vocês encontrarão os arquivos para realizar atividade prática. Estudem as unidades 1 e 2 do material didático, ou seja, a apostila de vocês, né? Unidades 1, cadê aqui do caderno de vocês de contabilidade, tá? O caderno é um pouquinho diferente de uma turma para outra, tá? Então tem que abrir o caderno referente à contabilidade ou recursos humanos. Capítulo 1 e 2, né? Unidade 1 e 2. Então, aqui dinheiro e temporalidade, juros,
e aqui razões e proporções, ok? Ah, tá. Matemática financeira e análise de investimentos. Então, vamos lá. Nesse ambiente aqui, ó, esse ambiente está aqui. Voltando lá no início, né? Matemática financeira. Ambiente de pesquisa complementar. Eu tenho esse material aqui, ó, matemática financeira e análise de investimentos. Ok? Vou abrir esse material. Unidade 1 e unidade 2. Então, você vai precisar baixar esse material, não é a apostila de vocês, é um material complementar que o supervisor colocou na plataforma. Abrindo ele, né, você tem as informações necessárias para a realização da atividade. Que atividade vai ser essa? Atividade prática 1. Esse aqui, ó, o primeiro arquivo. Tá? Atividade prática C07, tracinho Z017, tracinho A2.1. É uma lista de exercícios. Baixou a lista de exercícios. Você pode abrir pelo próprio celular através do Google Documentos, né? Aí tem lá uma lista inicial para que você... Uma lista de exercícios para que você possa postar na plataforma, tá? Então, você terminou o cálculo dessas atividades, você pode responder no próprio arquivo, né? Ou seja, pode ser digitado a resposta, ou se você preferir, você pode resolver em uma folha à parte, pode ser escrito essa resposta, tirado uma foto destes exercícios e postado lá na plataforma como atividade para ser enviada, tá? Então, tanto faz você digitar como você escrever essas respostas e tirar uma foto para que você em seguida possa postar lá na plataforma. Tudo bem? Então aqui, juros simples, tá, pessoal? Então esse aqui não tem juros compostos, vai cair só sobre juros simples. Proporcionalidade de taxas. 50% ao ano corresponde a que taxas quinzenal? Tá? Então se eu tenho ao ano, ou seja, ao longo de 12 meses, né? Ou seja, ao ano que equivale a 12 meses, eu tenho uma taxa de 50%. E se fosse analisar quinzenalmente, o que eu teria que fazer? Primeiro, eu já sei que ao ano, ao período de 12 meses, eu tenho uma taxa de 50%. Mensalmente, eu vou ter quantos por cento? Então, eu pego, por exemplo, 50, né? Zerar a calculadora, 50 dividido por 12, eu tenho mensalmente uma taxa de 4,16%. Então, eu já sei por mês. E quinzenalmente, o que eu vou ter que fazer? Pegar essa taxa e dividir por quanto? Por 2. Um mês tem 30 dias, quinzenalmente são 15, né? 15 dias. Então, 4,16 dividido por 2, eu vou ter uma taxa quinzenal de 2,8. Tá? Então, isso aqui é só para você estipular uma taxa proporcional a um tempo, quinzenalmente, semanalmente, semestral. Posso colocar uma taxa variando de 4 em 4 meses, anualmente, mensalmente. Ok? Isso aqui é só para proporcionalidade de taxas referente a um determinado tempo. Ok? B. Problemas. Determinar quanto renderá um capital de R$ 60.000 aplicado à taxa de juros simples
de 24% ao ano durante 7 meses. Tá? Então, ao ano, eu tenho uma taxa de juros simples rendendo a 24%. Tá? Então, tem aqui 24 por 12, eu tenho mensalmente uma taxa rendendo a 2%. Então, se são 7 meses, vou pegar isso aqui e multiplicar por 7. Vai dar 14%. Então, esse capital aqui, ele vai render durante 7 meses 14%. Né? Qual que vai ser o valor montante desse capital rendendo a 14% no final? Okay? Então, aqui eu tenho um conceito de proporcionalidade de taxa, que vai depender do tempo da aplicação, e aqui eu já tenho um capital, onde eu tenho um tempo, eu tenho uma taxa de juros rendendo a um determinado tempo, ou seja, ao ano, ou conforme o enunciado da questão. Ok? Juros simples. Bastam você pegar aí como referência, né? Deixa eu pegar aqui dentro do material. Aqui, ó, juros simples. Não, esse aqui não. Juros simples. É um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. Então, tem os juros igual ao capital, que é multiplicado pela taxa de juros, que é multiplicado pelo tempo dessa aplicação. Okay? Aí eu tenho o valor final deste primeiro enunciado, onde eu tenho um capital de 60 mil e preciso fazer a ele render, né, uma taxa de juros simples de 24%. Nesse caso, não é 24%, ele tem um rendimento por 7 meses apenas, né? E aí eu tenho que descobrir qual o valor montante, ok? Bom, o restante do enunciado B tem o mesmo propósito, né? Você tem um capital, aí você tem uma taxa de juros que vai render dependendo da proporção de tempo, e aí você tem que aplicar os juros simples, ok? Bom, esta é a lista que depois de resolvida, conforme eu já falei, você pode tirar foto, escrever essa atividade, né, sem ser digitada no computador, realiza os cálculos a caneta, né? E aí depois você tira a foto desses cálculos e envia na plataforma. Como que você vai enviar na plataforma? Cadê aqui a nossa plataforma? Vou voltar aqui. Então, aqui na parte de cima nós vimos as orientações, e aqui na parte de baixo, que é onde tem a mãozinha, é onde você vai anexar esse arquivo, clicando em adicionar tarefa. E aqui você clicando nessa setinha, você vai escolher o arquivo de acordo com onde você salvou lá no seu computador ou no seu celular. Pode ser em formato PDF, pode ser em formato de documento ou doc, ou até mesmo imagem, né? Se você tirar a foto da resolução das atividades. Feito isso, clicou em salvar mudanças, clica lá em enviar certinho, e aí eu tenho acesso para fazer a correção desta lista de exercícios. Ok? Bom, com relação à nossa aula de hoje, era para explicar sobre os dois primeiros exercícios, atividade de fórum 1, atividade prática 1, para as turmas de contabilidade e recursos humanos, né, na qual a atividade prática ela é um pouquinho diferente da de contabilidade, vocês têm uma lista para resolver, mas não quer dizer que o pessoal de recursos humanos também não vai ter que realizar algo que envolva cálculos, né, porque vocês vão ter que chegar a um conceito de juros simples e compostos e citar um exemplo prático, okay? Para que vocês consigam aplicar os conceitos vistos
na pesquisa de vocês. Pessoal, do mais, eu vou agradecendo a atenção de vocês. Qualquer dúvida na resolução dessas atividades, podem me procurar lá no nosso chat principal pelo WhatsApp, né? Ou até mesmo no meu WhatsApp privado. Fiquem à vontade para tirar quaisquer dúvidas. Se você tiver problemas com acesso à internet no seu celular, está ruim para acessar a plataforma, me procura que eu tiro o print da atividade que você tem que fazer e você vai desenvolvendo. Quando você puder postar essas atividades, aí fica mais fácil para você, porque você já vai ter feito, você já vai ter realizado essas atividades, tá? Só não deixa de realizar. Vamos realizar agora, dentro dessa semana, deixar tudo organizado, para que na próxima aula a gente converse sobre amortização e desconto, e aí consiga finalizar a tempo as atividades propostas, ok? Obrigado pela atenção de todos, me coloco à disposição para quaisquer eventuais dúvidas. Fiquem todos com Deus.